Dando continuidade à história dos 5 milionários que começaram a sua vida do zero, vamos conhecer mais 2 personagens. E o nosso quarto personagem, você pode até não conhecer, mas as chances são quase zero de você não ter comido algo na empresa dele. Eu estou falando de Antônio Saraiva, o criador do Habib's. Antônio pegava 8 ônibus para estudar todos os dias e viu seu pai morrer após 19 dias depois de ter comprado uma padaria em São Paulo após um assalto. Ele largou os estudos e assumiu a padaria. E como ele não tinha como contratar muitas pessoas, ele adotou a estratégia de botar a mão na massa. Em relação à concorrência, a sua estratégia era vender os pães 30% mais barato. Ele começou então a vender os pães para autônomos, vendedores autônomos, que compravam os seus pães e revendiam de porta em porta. O negócio deu muito certo, mas ele acabou vendendo esse negócio e montou vários outros, sempre com a ideia de vender mais barato do que a concorrência. Até que em um desses negócios, ele conheceu um senhor aposentado que lhe ensinou a receita de uma esfirra, que depois acabou sendo o carro-chefe do Habib's. Veja só, aprenda com o que eu vou te falar agora. Um senhor tinha a fórmula da esfirra mágica, mas foi o Antônio Saraiva que teve a visão e se tornou um milionário. O nosso quinto personagem também é bastante conhecido de todos nós. Trata-se de Flávio Augusto, fundador da WhatsApp e atualmente dono do Orlando City, time de futebol nos Estados Unidos. Ou seja, ele é um milionário. Mas como ele conseguiu tudo isso? Flávio Augusto estudou em colégios públicos e aos 19 anos começou a vender cursos de inglês. Ele não tinha um escritório para trabalhar, então usava o saguão do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, como seu escritório particular e contatava os seus futuros clientes pelo orelhão do aeroporto. Em 1995, ele se cansou de tudo aquilo e decidiu montar a sua própria escola de inglês, mesmo não sabendo falar inglês. Usou 10 mil reais do seu cheque especial e mais 10 mil reais do cheque especial da esposa, que tinha naquela época um juros de 12% ao mês, e fundou a WhatsApp. A franquia se tornou milionária e em 2013 ele vendeu o negócio pela bagatela de 877 milhões de reais. E no mesmo dia ele se tornou o dono do Orlando City, nos Estados Unidos. Essas são histórias verdadeiras e inspiradoras. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do fundador do Boticário, o Miguel Krisner, acho que é isso que fala, um boliviano que teve sua família, seu pai e mãe, fugido do Holocausto e que decidiu apostar em uma farmácia de manipulação que depois se transformou nessa potência chamada O Boticário. Ou podemos falar, por exemplo, de Wilson Mateus, que começou sua vida profissional se arriscando em Serra Pelada, no Pará, e depois montou uma mercearia que tinha como carro-chefe a cachaça. Mas ele percebeu com o tempo que a falta de produtos e a demanda eram imensos e começou a trazer produtos diversos de Imperatriz no Maranhão para vender na sua mercearia em Balsas, também no Maranhão. A mercearia virou um supermercado e depois se transformou em um grupo que tem 137 lojas em 54 cidades. E teriam muitos outros exemplos para poder dar, mas eu quero que fique na sua cabeça que essas pessoas e muitas outras ousaram ser extraordinárias, mesmo que suas condições fossem desfavoráveis. Elas decidiram refazer a história da sua própria vida. O passado virou lição, o presente virou empenho e dedicação, e o futuro virou visão e estratégia.